Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. O nosso instituto fica no bairro da Moca, em São Paulo. Eu vou pedir para colocar aí na tela o nosso site, www.pazian.com.br. Você pode acessar, conhecer os nossos trabalhos, as nossas atividades. E também no nosso site ficam hospedados todos os programas que são transmitidos aqui pela TV. Então, esse programa de hoje, após a transmissão, será hospedado no nosso site e também no YouTube. E todos os programas anteriores. Então, se você perdeu algum programa e quer assistir, ou rever algum outro, fique à vontade. No site também você pode entrar em contato com a gente, dando sugestões, comentários. É só acessá-lo e dar uma passeada por ele. O nosso programa conta com o apoio cultural do Instituto Vera Lúcia Cardoso, os nossos amigos Caio e Rafael, que viabilizam esse nosso projeto. Hoje nós estamos aqui com um novo amigo, alguém que eu espero que vocês conheçam o trabalho. Eu tenho observado pela internet, no movimento espírita, e tem muitas coisas aqui para perguntar. É André Ariovaldo. Bem-vindo, viu, André? Muito obrigado, é um prazer estar aqui no programa para que possamos divulgar essa doutrina maravilhosa. André, eu falei que eu te conheço pela internet, porque hoje em dia a internet tem sido uma parte muito atuante do nosso conhecimento, né? E eu vejo suas palestras, seus seminários, eu vejo que você tem um trabalho muito bem feito, você apresenta todos os temas, então fica uma coisa muito fácil. Eu entendo necessário isso para a divulgação do espiritualismo e principalmente do espiritismo. Nós precisamos disso no nosso meio, uma coisa organizada, metódica e tal. Então eu tenho algumas perguntas para te fazer. Você é espírita, evidentemente. Quando é que começou esse teu trabalho? Qual que é o teu projeto? Qual que é a tua orientação? Olha, sou espírita desde criança, graças ao bom Deus. Mas, naturalmente, que não vivi o espiritismo desde criança, porque a gente se desvirtua da vida, né? Sim. Graças a Deus, hoje estou de volta aí na lida perante a doutrina. E a minha proposta, que trago de dentro para fora, Humberto, é a de libertação de consciência, tirar peso, tirar culpa. Porque eu vivi uma época onde eu me sentia muito culpado por causa de coisas que me diziam, né, apresentando um espiritismo punitivo, um espiritismo constrangedor. E à medida em que a gente vai crescendo e se desenvolvendo na vida, descobri que a proposta da doutrina não é a de punir, a de constranger, de subjugar. É completamente o contrário, é de libertar as pessoas. É o Consolador que muitos falam. Então Jesus ele diz assim, que enviará o Consolador e o Consolador vai resolver todas as coisas. O Espiritismo é também o Consolador. E como Consolador, a proposta da doutrina é fazer com que a gente olhe para dentro de nós mesmos e percebamos que só depende de nós a nossa felicidade, o nosso sucesso. Então, tenho como proposta trabalhar temas que libertem as pessoas dos seus complexos de culpa. Que quando conclua uma palestra, por exemplo, ela saia se sentindo bem e não para baixo. Porque às vezes a gente assiste uma palestra e a gente sai com a consciência pesada. Puxa vida, eu estou fazendo tudo errado, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não presto para nada. O orador falou tudo diferente daquilo que eu faço, então a pessoa sai se sentindo down. E a nossa proposta é o oposto. Fazer com que a pessoa ela reconheça o valor que ela tem e que aplique esse valor no seu dia a dia. Bacana, bacana. Você começou com essa proposta há quanto tempo? Qual é a tua área profissional? Na área profissional, eu trabalho com internet. Sou programador, desenvolvedor de sistemas para a internet. Mas na área da doutrina espírita, desde 17 anos, já venho fazendo palestras, desenvolvendo atividades em torno da doutrina espírita, cursos, eventos, passeios, encontros. Trabalhei muito com mocidade, área doutrinária, área mediúnica. Então, desde os 17 anos que eu reassumi novamente o comportamento doutrinário. Essa tua proposta é bem interessante. Nós comentávamos antes aqui do programa, eu estava falando do livro Aborto, né? Sim. E uma das propostas de escrever esse livro, na época, e até hoje é de tirar um pouco da culpa
porque nós sabemos que o aborto não deve ser praticado e tudo mais, mas me chamava muita atenção quando eu ia ouvir uma palestra e eu vi o orador dizer, olha, se fizer o aborto vai acontecer isso e tá. Como preventivo, ok, mas e quem tinha praticado o aborto? Então eu vi pessoas, como orientador também no Espiritismo, que vinham assim aos prantos. Eu estou condenado ao fogo do inferno, né? Porque... Então eu escrevi visando isso, dizendo, sim, se você não fez, não faça, mas se fez, existem males maiores, vamos trabalhar, vamos procurar outras oportunidades. Então, bacana e interessante a tua proposta, compartilho dessa ideia. A culpa, não só no meio espírita, mas no meio religioso, né? Essa ideia de Deus punitivo devia ter acabado na época de Moisés, né? Quando veio Jesus, olha, a partir de agora é amor, é compaixão, é bondade. Como é difícil aceitar isso, né? A gente vê mesmo no Espiritismo. Exatamente, mas é tudo falta de orientação. E a responsabilidade não é nem das pessoas, do público que frequenta a casa espírita, são dos dirigentes que colocam minhoca na cabeça das pessoas. Dirigentes que só estão vivendo o cargo de dirigência por questões políticas, por questões de prepotência. Não vivem a religião, o espiritismo, que embora não seja uma religião, pode ser sentido como tal, segundo ensina Allan Kardec, não vivem a doutrina espírita para criar bons relacionamentos, para melhorar a si mesmos, para melhorar as pessoas. Vivem a doutrina espírita a fim de adquirir adeptos, seguidores, súditos. E pune a cabeça das pessoas na tentativa de tentar controlá-las. Jesus ele diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então, tudo aquilo, toda ideia, toda proposta, seja escrita, seja mediúnica, venha de quem vier, que procure trazer um pingo de culpa, de dor na consciência, não pode provir do Cristo. Porque o Cristo, segundo ele, é sempre consolador. O jugo é suave, o fardo é leve. E todas as pessoas que se sentem sobrecarregadas, que buscam o cristianismo através do espiritismo, devem se sentir felizes, libertos e não com peso na consciência. Então isso daí é coisa de capricho pessoal. Deixa eu aproveitar. Você teve algum problema com algum dirigente? Com muitos. Não, porque a hora que você falou, eu falei, nossa, tá dando tiro para quanto é lado agora. Não, algumas casas que tem a relação de pessoas para convidar já vão chegar para assim, André Ariovaldo, esse não. Olha, muitas vezes isso acontece. Porque veja só, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nós estávamos falando isso em offline, ele diz que o mal governa a terra pela timidez dos bons. Então, quando nós damos a cara à tapa, as pessoas se sentem ameaçadas porque nós estamos mexendo na zona de conforto e para elas não é interessante. Então é preferível adiar a dor do que encarar a circunstância. E adiar a dor muitas vezes equivale a esse aqui não, aquele ali não, só esse daqui serve porque esse daqui é conveniente às nossas ideias. Você sabe o que é interessante? Vamos entrar por esse assunto, já que o assunto fluiu, né? Surgiu. Quando nós falamos em grupos religiosos, seja templos, sejam igrejas ou casas espíritas, nós estamos falando de seres humanos, né, que estão tentando, uns mais, outros menos, se melhorarem, né? Acontece que nas casas espíritas, por ter uma orientação direta dos espíritos, muitas vezes se confundem a orientação dos dirigentes com a orientação dos espíritos, que nem sempre é o que acontece. Eu acho que é isso que dá, muitas vezes, um certo poder a alguns dirigentes, porque a sua vontade aparece para os frequentadores como uma determinação das entidades espirituais. Fala um pouquinho sobre isso. Exatamente. Então, é não compreender a proposta dos espíritos. A proposta dos espíritos não é a de nos conduzir pela vida física, porque a gente vê casas espíritas que recebem a proposta dos espíritos para pintar a casa, para instalar alguma coisa. Então os espíritos eles não vão interferir nas decisões materiais, a não ser que a equipe material solicite esta intercessão. Então, se a equipe material
em reunião mediúnica, evocar um espírito e solicitar, viu, nós gostaríamos de saber a sua opinião a respeito disso, é outra coisa. Mas eles se manifestarem espontaneamente para falar, viu, pinte de branco, pinte de amarelo, pinte de vermelho, instale um som aqui, um som ali, faça isso, faça aquilo, faça um evento tal, isso daí não. Levante uma casa, construa um templo, isso daí não, porque isso compete a nós. Compete a nós. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, O Homem no Mundo, os Espíritos dizem, viva no mundo como vivem os homens. Então, viver no mundo é uma questão nossa. A proposta dos Espíritos, a proposta da doutrina espírita, não é fazer com que os nossos olhares estejam focados à vida material, mas a nós mesmos. O que eles desejam é fazer com que nós olhemos para nós mesmos, porque o que se faz e o que se vê é uma reflexão que dizem alguns partirem dos espíritos, e se parte não são dos bons, né? Que nos coloca sob a perspectiva da vida física, quando a proposta dos espíritos superiores é colocar sobre a perspectiva da vida espiritual. Então, tudo aquilo que confunde e que nos lança para a vida material, se provém de espíritos, não provém de bons espíritos. Muito bem. André, eu vou aproveitar, vou para o intervalo um pouquinho mais cedo, para não quebrar o teu raciocínio. Um minutinho nós já voltamos aqui com o André. Até já. IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Aqui você encontra acupuntura estética facial, terapia floral, aulas de yoga, coach pessoal e outras atividades. Conheça o nosso instituto, Rua Camé, 377, na Moca. Acesse o nosso site www.pazian.com.br ou ligue para 2591-9876. Venha conhecer-nos. IDHP. Para viver bem. Fonte de pensamentos e reflexões que ajudam a superar momentos difíceis. Para viver bem é leitura que acalma e dá ânimo novo. Pequeno no formato. É um livro que reserva grandes emoções para aqueles que folheiam suas páginas. Estamos de volta com o Para Viver Bem, um programa do IDHP. E hoje estamos aqui com o André Ariovaldo. Eu comentava agora no intervalo que o programa está muito rápido, porque o assunto está interessante. Não é que eu gosto de ficar cutucando os outros não, viu, André? É que o assunto está interessante mesmo. O André é da cidade de Sorocaba. Né? Tem um programa de TV na cidade. Como é que chama o programa? Tem o programa Verdade e Luz, que vai ao ar toda quinta-feira, ao vivo, a partir das 15h30. E na sexta-feira, o programa Dinâmica Espírita, somente pela internet, às 20 horas, através da TVC, pela Web TV, canal 3 da TVC. Legal. E você tem um trabalho que ele trouxe aqui pra gente, CD e DVDs. Vamos pedir para o Danilo colocar na tela. Um CD, Introdução à Mediunidade, traz explicações, né, um estudo sobre mediunidade. Exatamente, exato. Esse é bem curtinho, é 30 minutos e é direcionado a quem não manja nada mesmo de mediunidade. Entendi, uma introdução mesmo. É, uma introdução mesmo. Tá. Pela ordem, qual que é o próximo aqui, o primeiro? Como falamos de mediunidade, o seminário de mediunidade foi feito em Fortaleza este ano, em janeiro, e ele contém 3 palestras, se não me engano, 3 ou 4 palestras que compõem o seminário todo, e o outro é o psicólogo Jesus, que ajuda a entender como que os ensinamentos de Jesus podem contribuir para a nossa saúde emocional e espiritual. Esse daqui é Seminário de Mediunidade, estou vendo aqui que você já fala do Centro Espírita, né? Uhum. Então você já vem trabalhando esse tema há algum tempo. Sim, porque as pessoas acreditam que o fato de estar dentro do centro espírita é suficiente para se livrar do assédio dos maus espíritos. O centro espírita é feito de tijolos. Se a gente quebra o centro espírita, a gente vai encontrar tijolo lá. Os espíritos, eles não se atraem ou se repelem pelo lugar que nós estamos, mas pelo caráter, pelas nossas intenções, pela qualidade do nosso coração. Existem centros espíritas adornadas de pessoas que são hipócritas, falsas, mesquinhas e até maldosas.
Então, que tipo de espíritos estarão participando deste ambiente? Espíritos que se assemelham. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, no capítulo 23 da Obsessão, ele comenta que os espíritos secundam as nossas tendências. Então, os espíritos, eles sempre estarão nos acompanhando de acordo com aquilo que é peculiar à nossa própria pessoa. Para que uma casa espírita esteja segura, e não livre, mas segura do acesso dos maus espíritos, é preciso fazer com que prevaleça o bem no coração das pessoas. Independente de ser uma excelente casa espírita ou uma péssima casa espírita, tanto os bons como os maus participam destas atividades. Porque os espíritos, eles vão e vêm, são errantes, eles estão em todas as partes. Tem casa espírita boa também, né? Graças ao bom Deus, é o equilíbrio da sociedade. Então Deus, ele permite o bem e o mal para que o bem influencie o mal e que o mal se toque do bem. Mas nós somos livres para semear. E não é porque assumimos a ideologia espírita que estaremos modificando imediatamente o nosso caráter. Existem pessoas espíritas que são orgulhosas, prepotentes, que levantam a bandeira do espiritismo, mas que dentro de si o coração não tem nada a ver. Sabe como eu vejo isso, André, se você me permite? Eu entendo o propósito nosso na vida como dual. Eu digo sempre, eu divido o espírito assim, aquilo que ele faz é aquilo que ele é. Então, muitas vezes nós fazemos um trabalho de direção de uma casa espírita, ou um trabalho de divulgação, seja qual for, muitas vezes excelente. Mas aí vem a segunda parte, que somos nós. Nós temos que aparar as nossas arestas, e às vezes esse trabalho ainda não está muito bem feito. Então, o que eu penso que nós temos que analisar, quando nós vemos uma casa espírita, ou quando analisamos um espírita, é essa dualidade. Não julgarmos o seu trabalho pela pessoa. Eu sei que a árvore boa dá bons frutos e tudo mais, a gente verificar isso, mas eu digo, às vezes a pessoa está fazendo tudo direitinho, mas dentro ainda tem muita coisa a ser feita. Então, é não idolatrar o médium porque é famoso, não idolatrar o dirigente porque dirige uma casa grande, mas também entender que assim como ele está buscando melhorar, nós também. É pé no chão. Bezerra de Menezes, ele fala que quem se esforça pelo bem já está dentro dele. E nesse ponto ele é concordante com Allan Kardec, que em O Livro dos Espíritos, nas questões 100 em diante, Escala Espírita, que faz o mesmo estudo na Revista Espírita, fevereiro de 1858, ele demonstra que os espíritos de segunda ordem, que são os bons espíritos, eles têm como características gerais a predominância do espírito sobre a matéria e o desejo do bem. Então, quando nós estamos com o desejo de praticar o bem, independente se nós estamos conseguindo sempre ou não, esse desejo já faz com que se prevaleça em nós a questão espiritual. Já é a presença do bem, da espiritualidade, acima das nossas características materiais. É o momento que nós já estamos nos projetando, e isso já nos coloca na segunda ordem. Você tem encontrado problemas, assim, pela tua franqueza em expor as suas ideias? Não que as pessoas não tenham franqueza, não é isso. É que tem alguns assuntos que a gente não emite opinião para evitar problemas. Já conversou sobre isso. Quando você aborda esse assunto direto, da maneira que você aborda, você melindra algumas pessoas. Você enfrenta alguns problemas. Por exemplo, já aconteceu de você ser hostilizado, vou usar essa expressão, hostilizado em algum evento, algum seminário, o local onde se encontrem várias pessoas do espiritismo? Publicamente não. Publicamente não. Porque, embora a gente tenha esta aparência chocante, por assim dizer, né, em relação àquilo que a gente fala, sinceramente, sem falsa modéstia, eu procuro me relacionar muito bem com as pessoas. Então, quando nós acolhemos as pessoas e fazemos delas amigos, sem a intenção de converter, de convencer, cada um tira a sua própria conclusão, as pessoas elas se sentem menos afetadas, porque elas percebem que este é um ponto de vista pessoal nosso, que de nossa parte procuramos basear em Allan Kardec, mas como se mistura com um ponto de vista pessoal, é sujeito à análise, tá? Maior autoridade em espiritismo é Allan Kardec, não tem ninguém mais. Então, nas dúvidas, recorra a Allan Kardec e tire com ele as próprias conclusões. Então, as pessoas elas se sentem mais confortáveis porque elas percebem que a nossa intenção não é a de convencer, é a de converter.
Então, publicamente, não tive constrangimento. Pela internet, pelo contrário, já tive muito constrangimento. Uhum. Talvez pela forma, né? Porque a pessoa não está na sua frente, então é muito fácil ela dizer aquilo que ela quer, aquilo que ela pensa. E se estivesse à frente, possivelmente ela não teria a mesma facilidade para abordar o assunto. Mas né? você sabe, André, eu até te perguntei isso, porque nós que de certa forma estamos num projeto de divulgação, é o que você falou, a gente dá a cara para bater. Isso, estou nisso há muitos anos, então já tive assim, pessoalmente também não. A coisa funciona, tudo, né? Na frente é beijos e abraços, né? Para tapas. Certeza. Mas é uma coisa interessante, porque eu acho que o objetivo, pelo menos eu sinto isso no meio espírita, mesmo daqueles que tomam algumas decisões erradas, é o de estar de acordo com a doutrina. É que entre ser, né, estar é uma diferença muito grande. Então, aparentemente, nós buscamos aquele ícone do espírita, né? E a gente tenta chegar nisso. Mas, infelizmente, existem algumas ações que desagradam e tudo mais, mas faz parte da nossa evolução. Você é da cidade de Sorocaba. Sim. É uma cidade que a gente não pode chamar de uma cidade do interior, porque já é grande, né? É uma grande cidade, mas ainda traz algumas características assim bem regionais. Por exemplo, o clero ali é muito atuante, as igrejas evangélicas. Você estava me dizendo que o pessoal às vezes liga para o seu programa e pega pesado com você, é isso? Aconteceu umas duas vezes só. Porque o nosso programa, como ele é ao vivo e é de uma TV comunitária, ele atinge todo o público, né? Então, a linha é aberta, todo mundo pode ligar. E é até bom, porque é sinal que a pessoa está acompanhando, interessou. A gente mexeu com ela de alguma forma. Entendi. Eu tinha um programa na Rádio Mundial, eu tenho um programa na Rádio Mundial, tinha um na Rádio Boa Nova, que também a gente fazia um link direto, né? Então, de vez em quando, a gente ficava numa situação um pouco constrangedora, mas fazer o quê? Né? Estava aberto, né? Tinha que fazer o trabalho. Além desses daqui, você tem mais algum projeto? Você está falando de um livro? Tem um livro que está para ser lançado ainda este ano, se Deus permitir, que é pela editora Solidum, do Orson, do Roosevelt, que é o livro Manual Prático e Teórico das Evocações, demonstrando a importância das evocações nas atividades mediúnicas e como aliar a prática da evocação ao atendimento fraterno e quais são os benefícios que a gente pode extrair disso daí. Como o nosso programa é assistido por pessoas não espíritas, o que seria evocação? Evocação seria um chamado a determinado espírito. Por exemplo, você me evocou. Eu não teria nenhum motivo para estar aqui se não fosse convidado. Às vezes, os espíritos também, para que possam estar presentes ao nosso lado, precisam de um convite. Então, a evocação nada mais é do que um chamado. Então, a mensagem que ele trouxe, como eu o evoquei, a mensagem que ele trouxe pode ser considerada por alguns uma mensagem de um mentor e por outros de um obsessor. Exatamente. A interpretação... Lembrando que a questão do termo mentor, ela deve ser também compreendida. Tudo bem, questões de palavras, mas são questões importantes. Mentor é quem ajuda a mentalizar alguma coisa. Eu posso ser o mentor de um crime. Eu posso conduzir o seu pensamento a cometer um delito. No meio espírita, a gente usa o mentor como um chavão para entidades... Mas para quem não é espírita... Isso. Então, a palavra benfeitor e malfeitor define nitidamente esta diferença entre bom e mal. Quando você entra nessa área, né, de apontar, por exemplo, as mazelas do meio dirigente e tal, você sente o quê? Você sente que você está sendo um soldado do Cristo, que você está sendo tranquilo com a tua consciência? Qual é o sentimento que te dá? Tranquilo com a consciência, porque ser conivente com o mal é apoiar suas consequências. E algumas atitudes de algumas pessoas que estão no movimento espírita não são atitudes das melhores. Então, ser conivente com isso é apoiar aquilo que está sendo feito. Não é criticar, mas é salientar. Sim. Demonstrar que existem outros caminhos que podem ser seguidos. Bom, as pessoas que hoje se encontram aflitas, nesse mundo muitas vezes um pouco agitado, com muitas informações, você aconselha elas a buscar uma casa espírita? O que você aconselha? Eu aconselho elas a buscarem qualquer religião, desde que elas olhem para dentro de si mesmas. O espiritismo não salva ninguém, assim como religião nenhuma salva ninguém. O que nos salva é o bom relacionamento, melhorar a nossa relação
com as pessoas que estão ao nosso redor, seja por esta, seja por aquela doutrina. Se nós, espíritas, estamos na doutrina espírita procurando compreender os seus conceitos, que possamos aproveitar esses conceitos e olhar para dentro de nós. Às vezes, nós criamos ideias que sobrecarregam a nós mesmos. Mas Allan Kardec, em A Gênese, ele diz assim, que para Deus o passado e o futuro são o presente. Se para Deus o passado e o futuro são o presente, para Deus nós já chegamos, para Deus nós já somos. Não, esse tempo que para nós é futuro, de chegar até a perfeição, para Deus não existe. Ele é onipresente. Então para Deus tanto faz se nós vamos chegar hoje ou amanhã, para Ele tanto faz. É uma luta nossa. Então, não é esperar de Deus. Deus, Ele já é o nosso provedor. Não somos nós que temos que servi-lo, porque Deus não precisa de servidor, Ele é autossuficiente. O oposto é o verdadeiro. Nós precisamos nos servir dEle, aproveitar os recursos que Ele nos dá, olhar para dentro de nós mesmos e nos religarmos, não a Ele, porque religar-se a Deus equivale a dizer que em um momento ou outro nós nos desligamos dele, o que é impossível. É religar-se a si mesmos pelo autoconhecimento, questão 919 de O Livro dos Espíritos. Você falou que Deus é o servidor porque você mexe com informática. Gente, chegamos ao final do programa. André, muito obrigado pela sua presença. E olha, dirigentes espíritas, o André tem esse jeito, assim, ele tem um coração maravilhoso, gente boa pra caramba. Conversem com ele, convide para vir na casa de vocês. Eu tenho certeza que uma reflexão sadia vai valer muito a pena. Mais uma vez, muito obrigado, viu, André? Obrigado. Você que está com a gente, obrigado pela audiência. Lembrando que esse programa vai ficar depois hospedado no nosso site. Peço para colocar na tela. Obrigado de coração, boa semana. Semana que vem, esse mesmo horário, nós estaremos de volta com Para Viver Bem. Até lá.